Bom, pessoal, então vamos lá, efetivamente agora para a nossa aula 1, que são esses, onde a gente vai abordar esse conteúdo aqui, tá? Alguns conceitos. Então vamos lá, primeira coisa, o que que é o Photoshop, né? Vamos partir agora, vamos direto ao que interessa agora, tá? O que que é o Photoshop? O Photoshop, ele é um programa gráfico de edição de imagens, de tratamento de imagens, tá certo? Claro, eu já falei no vídeo anterior que ele também serve para poder fazer edição de vídeos, mas assim, o foco do programa quando você fala em Photoshop, o que que é um Photoshop? É um programa destinado a tratamento de imagens e fotografias, tá? Edição de imagens no geral, tá certo? Ah, Existem vários outros programas. Qual que é a diferença do Photoshop para vários outros programas que a gente tem aí no mercado digital? Tá? Existe o Photoshop, existe o CorelDRAW, existe o Lightroom. Existem vários programas onde existe o Illustrator, existe o Fireworks. Existem vários programas onde você pode fazer tratamento de imagem e fotografias. Mas geralmente o mais famoso, o mais predominante é o Photoshop e, na minha opinião, também é o mais completo, tá? O Photoshop ele faz edições de vídeo, de fotos, de fotografias, de imagens, desde as mais simples até as mais complexas, tá? Vocês podem fazer aquelas imagens com edição mais pensa numa imagem que você viu que de tão bem editada ela parecia até de verdade, entendeu? Pois é, essa imagem, ela muito provavelmente ela foi editada no Photoshop. Edições ultra complexas, muito complexas, elas são feitas no Photoshop, tá? A gente tem o CorelDRAW, mas o CorelDRAW hoje em dia está praticamente defasado. Existe gente que ainda usa o CorelDRAW para uso pessoal. E pouquíssimas empresas você vai ver CorelDRAW em empresa. Você vai ver Photoshop mesmo, tá? Para uso profissional. Existe o Fireworks também, mas o Fireworks é usado mais para ícones, tá? Para poder mexer com ícones. E existe o Illustrator, que também é um programa muito bom, inclusive ele faz parte tanto o Fireworks quanto o Illustrator, eles fazem parte do pacote da Adobe, que inclui Photoshop, Illustrator, Fireworks, e tem mais alguns outros programinhas que eu não mexo e eu não lembro o que que é. Mas assim, os principais programas onde você mexe com imagens e com ícones, né, são Photoshop, Illustrator e Fireworks, sendo que o Photoshop é usado para imagens mesmo, fotografias, e o Fireworks para ícones, e o Illustrator é mais usado para quem desenha, para quem produz artes no Illustrator, tá? Digitalmente. Aí realmente é mais indicado o Illustrator do que o Photoshop. Dá para desenhar no Photoshop também? Dá. Existe a ferramenta caneta, mas o Photoshop não tem um monte de ferramentas para desenho que o Illustrator tem, tá? Da mesma forma que o Illustrator não tem um monte de ferramentas de edição de imagens que o Photoshop tem, tá? Então, assim, os dois programas de peso nesse âmbito aí de edição de imagens são Photoshop e Illustrator, tá? Sendo que o Illustrator é mais voltado para quem desenha, tá bom? O nosso foco aqui vai ser o Photoshop, que é mais voltado para edição, tá bom? E tratamento. Então, quando a gente terminar o curso, vocês vão ser capazes, entre outras coisas, de fazer isso daqui, ó. Esse daqui, eu já mostrei o certificado no vídeo anterior. Eu vou mostrar o meu Instagram, que é onde eu coloco algumas fotos que eu restauro, tá? Então, só como exemplo, eu também mexo com tratamento de fotos e eu tenho algumas amostras aqui no meu Instagram, onde eu tratei algumas fotos pessoais minhas, da minha infância, e algumas fotos do meu curso também estão aqui, tá? Então, assim, olha só, no final do curso, desse curso, vocês vão ser perfeitamente capazes de fazer restaurações desse tipo aqui, por exemplo. Olha o estado que estava essa foto. Olha como é que ela ficou. Tá vendo? Então vocês vão ser capazes de fazer esse tipo de restauração aqui, ó. Olha o antes e o depois. Tá certo? Então aqui, ó, o antes e o depois. As que eu mais gosto, as que eu acho que mais me deram trabalho, as que eu mais me orgulho de ter feito, são essa daqui. Olha essa foto, o estado de como é que essa foto estava. Olha como é que ela ficou. O antes e o depois, tá? E essa daqui, ó, essa daqui estava arregaçada. Eu fiz ela como exercício do meu curso, tá? E eu deixei ela desse jeito aqui. Claro que ela não ficou perfeita. Dependendo do estado da foto, cara, ninguém consegue salvar ela 100%. Mas dá pra deixar bastante aceitável, tá? Então, em vista do que tava, tinha um rasgo na fotografia bem em cima do olho da menina, né? Que é justamente a parte onde você não quer mexer. Mas olha só, é o pior tipo de estrago é esse estrago aqui. E deu para poder fazer isso daqui, tá? Não ficou perfeito, mas ficou bastante aceitável. Então vocês vão ser capazes, entre outras coisas, de poder fazer isso daqui, de poder oferecer esse serviço de restauração de fotografias, tá bom? Vamos lá então.
Então já defini o que é o Photoshop, já mostrei aqui o Instagram. Agora vamos passar para alguns conceitos que são bastante importantes, tá? Então tá aqui a interface, né, que é o que eu tô mostrando agora. Eu já falei um pouco, mas vamos aprofundar um pouco agora. A primeira coisa, essa daqui então é a interface do Photoshop. A interface, né, é o interface que vem do inglês, mas o aportuguesado é interface, tá? Então a interface, que é toda a tela visível de um programa, a interface do Photoshop é constituída principalmente de três painéis. O painel superior, que é esse daqui, o painel lateral, que é o mais importante, talvez, que é esse daqui, e o painel direito, que é esse daqui, onde está a sua paleta de cores, tá? E algumas outras ferramentas embaixo aqui. A gente vai ver isso aqui mais pro final, tá certo? Eu vou unir esse conceito de interface com esse que vem logo a seguida, que é o das cores. Por quê? Porque a primeira coisa que vocês veem aqui no painel direito é essa paleta de cores aqui, tá? Então, assim, vocês têm que saber, a partir de agora, vocês vão começar a aprender conceito, vocês vão começar a sair do nível leigo, tá? Para pro nível técnico, pro nível profissional. Por exemplo, coisas que a partir de agora só pessoas que trabalham com isso daqui sabem. Conceito de cores. O que são cores? Existem dois tipos de padrão de cores quando a gente fala em cores digitais, em cores que você mexe no computador. Existem dois padrões universais, que é o padrão RGB e o padrão CMYK, tá? Que a gente chama de CMYK. Tá? O padrão RGB, que significa Red, Green e Blue, tá? Ele é vermelho, são as cores primárias, né? É um padrão constituído pelas cores primárias, vermelho, verde e azul. Essas três cores, elas são chamadas de cores primárias porque a partir delas se originam todas as outras cores, tá? Então, mas espera aí, eu sempre ouvi falar que o branco era a reunião de todas as cores. Sim, não está errado isso. O branco, ele contém, se você misturar vermelho, azul e verde, você vai ter branco, tá? Então o vermelho, o azul e o verde, o vermelho tem um monte de cores menores que formam o vermelho. Várias cores secundárias se unem para formar o vermelho. O azul, a mesma coisa. Existem várias cores secundárias que misturadas formam o azul. E existem várias cores secundárias que misturadas formam o verde, tá? Então várias cores secundárias misturadas formam uma das cores primárias, que são o vermelho, o verde e o azul. E essas três cores primárias combinadas formam o branco, tá? Então, assim, por isso que existe o padrão RGB. A partir dessas cores primárias você pode tirar todas as outras cores. Então, combinando um certo tom de vermelho com um certo tom de verde, você tem laranja. Você combinando um certo tom de azul com um certo tom de vermelho, você tem roxo, púrpura no caso, né? E assim vai. A gente chama de magenta aqui no digital, tá? O roxo é chamado de magenta. E existe o padrão CMYK, que é o CMYK, que é o ciano, yellow, magenta, que é o roxo, né, que eu acabei de falar, e o K, que é o black, tá, que significa preto. Eu vou abrir um bloco de notas aqui para poder escrever algumas coisinhas para vocês, olha só. Eu tô montando ao mesmo tempo que eu tô dando no curso, eu tô montando a pastinha do curso, que vai com algumas imagens e algumas coisinhas que eu vou mostrar, tá? Deixa eu pegar um documento de texto aqui, vou chamar ele de quadro negro, tá? Pra gente poder, pra ficar mais fácil escrever algumas coisas. Então deixa eu colocar aqui RGB, CMYK, que é o CMYK. Deixa eu aumentar a fonte aqui agora, para a gente poder trabalhar mais facilmente. Deixa eu colocar um tamanho 20, deixa eu ver como é que vai ficar. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Vou colocar um 30, eu acho que um 30, 28, vamos ver. Tá, pode aumentar mais um pouquinho, não vamos economizar, né? Vamos enxergar direito. Deixa eu colocar um 48 aqui. Tá ótimo, beleza. Vamos lá então. Então é igual eu te falei, né? Então, igual eu tava falando. Então, ó, red, green, blue, certo? Então forma o RGB, tá certo? É um padrão primário. E esse padrão aqui também é composto também são cores primárias, é um padrão primário, que é o ciano, que é azul no caso, né? Ciano, magenta, yellow e black no caso, né? Seria black. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Porque já existe o B, que é o do azul, entendeu? Então eles deixaram o K para poder universalizar, tá? Qual que é a diferença dos dois?
Então aqui é um padrão vermelho, verde, azul, e aqui é azul, roxo, amarelo e preto, que também combinados formam o branco, tá bom? Qual que é a diferença? Por que existem dois padrões? Você tem o RGB e você tem o CMYK. Por que você tem esses dois padrões? É o seguinte, isso aqui é muito simples, tá? O RGB, ele é usado, porque aqui no Photoshop você tem duas paletas de cores, tá? Então olha só, se eu colocar o mouse aqui em cima, olha, vai aparecer aqui, ó, vermelho RGB, certo? Se eu colocar o mouse nesse vermelho aqui, ó, vai aparecer vermelho CMYK, tá certo? Então você tem as duas paletas de cores aqui. Você tem as paletas de cores RGB e a paleta de cores CMYK. Então se eu colocar o mouse aqui, ó, sei lá, ó, vai dar ó, magenta pastel. Se eu colocar o mouse aqui, ó, magenta claro, que seria o CMYK. Aqui é a mesma coisa, ó, ciano CMYK, ciano RGB. Azul RGB, azul CMYK. Vocês têm as duas paletas de cores. Tá, e aí você me pergunta qual que eu vou usar quando eu for trabalhar. Aí que vem o truque. É o seguinte, quando você vai trabalhar com imagens que não vão sair do computador, que você vai mexer numa imagem, numa fotografia, tratar uma imagem. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma thumbnail, uma miniatura, uma capa para um vídeo seu no YouTube. Essa thumbnail não vai sair do computador. Ela vai estar sempre no ambiente digital, que é o YouTube. Então você vai usar o padrão RGB, tá certo? Qualquer outra imagem que você não for imprimir, digamos assim, tudo que não vai ser impresso, você vai trabalhar em RGB. São imagens que vão ficar especificamente na máquina, no ambiente digital, tá certo? E tudo que você for imprimir, você vai utilizar o padrão CMYK, tá bom? Por que isso? Porque o RGB, as imagens RGB, se você imprimir uma imagem RGB, você vai ver diferenças entre a imagem que está na sua mão e a imagem que está no PC. Na hora que a impressora for imprimir, por melhor que seja a impressora, vão existir variações nos tons das cores se você imprimir uma imagem RGB. Então a imagem pode sair um pouco mais clara ou um pouco mais escura. Um vermelho pode parecer marrom, um vermelho na tela pode vir impresso como marrom, entendeu? Isso acontece. Então existe essa variação sim, tá? Por isso que existe o padrão CMYK. Tudo que vai ser impresso, tudo que você vai imprimir, você trabalha em CMYK, tá? Porque aí sim, quando você imprimir uma imagem que foi feita em CMYK, ela vai estar exatamente com os mesmos tons que você trabalhou na imagem na sua tela, tá bom? Então basicamente é isso, essencialmente é isso, tá? A diferença dos dois padrões. Então agora vocês já sabem qual padrão vocês vão usar quando vocês forem trabalhar com alguma imagem no Photoshop. É a primeira coisa que vocês vão decidir. Vocês vão abrir uma imagem qualquer no Photoshop. Beleza, qual padrão que eu vou usar? Eu vou criar um documento novo aqui para poder fazer um trabalho novo. Qual padrão que eu vou usar? Eu vou imprimir ou não vou imprimir? Eu vou imprimir CMYK, eu não vou imprimir RGB. Ah, mas eu estou fazendo uma imagem agora, mas e se eu quiser imprimir no futuro? Eu estou fazendo uma imagem pro meu YouTube, pro meu Instagram, sei lá, uma imagem que vai ficar só no computador, só no ambiente virtual. Mas e se no futuro eu quiser imprimir essa imagem? Eu tenho como salvar nos dois formatos? Tem. Você pode trabalhar numa imagem na sua tela RGB, salvar ela como RGB e depois alterar o documento para CMYK, converter ela para CMYK e salvar ela em CMYK. Você pode fazer as duas coisas, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então a primeira coisa, vamos abrir um documento novo, vamos criar um documento novo aqui, tá? Para eu poder mostrar isso. Vocês fazem isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui em arquivo e vão dar novo. Quando vocês derem novo, aqui nessa interface, vocês vão definir se ela tá aqui, ó, modo de cores, se vai ser RGB ou CMYK, tá? Vocês vão escolher aqui. Vocês vão escolher e vão dar OK. Aí ele vai criar o documento, tá? Depois, no futuro, aí beleza, vocês criaram o documento, fizeram o trabalho, ficou salvo com a minha RGB. Aí no futuro, não tem problema, vocês vão poder vir aqui em imagem, modo, aí vai estar aberto aqui, aí vai ter uma opção aqui do lado, converter para CMYK ou converter para RGB. Tá? É só vir aqui, imagem, modo e converter. Eu vou mostrar isso quando a gente criar um documento mesmo. Essa aula aqui agora é só para conceitos, tá? Por isso que eu não criei mesmo o documento, eu só estou mostrando o que a gente vai fazer. Então aqui vocês podem criar arquivo novo, vocês vão definir na hora da criação do arquivo o modo de cores dela. E se no futuro precisar converter, é só vir aqui, imagem, modo e converter para CMYK. Aí vocês podem salvar duas cópias, né? Uma em RGB e outra em CMYK. Tá bom? Então, repassando, existem dois modos de cores, dois padrões universais de cores, tá? Que é o RGB, que é o usado para imagens exclusivamente digitais, e o CMYK, usado para imagens que vão ser impressas, tá bom? Então, é isso. Esse foi o primeiro conceito, tá bom?
Então vamos apagar aqui, limpar o nosso quadro negro e vamos atualizar a nossa grade aqui. Vou colocar aqui colocar um vermelho aqui para a gente poder saber que a gente já passou. Tá? Já falei da interface, já falei das cores, acabei de explicar. Agora o próximo tópico, esse daqui, imagens PNG e JPEG ou JPG. Isso daqui ó, é a mesma coisa, tá? JPG e JPEG é a mesma coisa, tá? Os programas antigos, no começo da era da internet, do começo da era digital, eles salvavam em JPEG. As extensões eram JPEG. Hoje em dia eles já salvam assim, eles já salvam em JPG, tá? É a mesma coisa, tá bom? Mas programas mais modernos vocês não vão ver mais escrito JPEG, vocês vão ver escrito JPG. Qual que é a diferença de... Isso aqui é uma coisa importante que vocês vão precisar saber, que é PNG e JPEG. Ou JPEG, né? Ou JPG, vamos deixar assim. Isso aqui é um conceito muito importante também que vocês vão usar a vida inteira se vocês forem trabalhar com Photoshop. Tá? Qual que é a diferença disso daqui? PNG, vocês já viram alguma imagem sem fundo? Então, são imagens PNG. Às vezes você tem uma imagem só de um modelo, por exemplo, que não tem nada no fundo, não está nem branco. Aquelas imagens que tem alguma paisagem no fundo ou um fundo branco, elas são imagens JPEG. Imagens em PNG, elas são imagens sem fundo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos no Google. Aqui, ó, vamos abrir o Google aqui. Ó. Aí vamos colocar aqui Google Imagens, tá? Agora vamos imaginar que vocês querem alguma imagem sem fundo, por exemplo. Sei lá, modelo PNG. Olha só, modelo PNG. Aqui, ó. Tá vendo? São essas imagens quadriculadas aqui, ó. Essas imagens quadriculadas, com esses quadradinhos aqui, olha só, copiar o endereço da imagem. Agora eu vou colar. Tá vendo? Ela vem sem o fundo. Tá? Essas imagens com esses quadradinhos aqui, ó, de xadrez, elas implicam que a imagem está sem fundo. Então deixa eu pegar uma outra aqui, ó, essa daqui, por exemplo, que eu pego o endereço da imagem. Essa daqui veio com quadrado. Deixa eu pegar uma que não vem. Geralmente só na hora de salvar que elas ficam assim. Depois vocês tiram mesmo o fundo delas. Quer ver? Deve ter muita imagem aqui sem efetivamente o fundo, sem nada além da própria imagem, tá? Tem algumas que vêm com os quadradinhos, mas dá pra vocês pegarem a imagem. Aqui, essa daqui, por exemplo, perfeito. Olha só, aqui, ó, essa imagem, ela tá, esse xadrez aqui, ele não aparece na imagem. Ele é só pra demonstrar pra você que essa imagem é um PNG. Ela tá sem fundo. Quando vocês realmente forem abrir a imagem, ela vai estar assim, ó. Ela vai estar sem fundo. Então, toda vez que vocês quiserem salvar uma imagem sem fundo, vocês vão pegar um trabalho que o trabalho é tirar o fundo de uma imagem. Entendeu? Vocês vão separar o fundo de uma imagem. E vocês querem salvar essa imagem já sem o fundo. Vocês têm que salvar obrigatoriamente em PNG. Imagens em JPEG, elas vão estar com o fundo branco, se vocês tentarem salvar. Ia estar tudo branco aqui, ó. Se vocês separarem uma imagem, pegou uma imagem no Photoshop, separou o fundo, tirou o fundo e salvou em PNG, em JPEG, vai ficar branco. Então, para poder realmente salvar o trabalho de remoção de fundo, vocês têm que salvar em PNG. Então, imagens em PNG, elas não têm o fundo, tá? Elas são efetivamente só o contorno da imagem mesmo, tá bom? Isso é muito utilizado quando vocês querem fazer montagens, trabalhos de montagens. Vocês vão pegar várias imagens, por exemplo, e colocar vários personagens ou várias pessoas, vários objetos, e colocar num fundo específico. Aí vocês vão pegando as imagens que vocês querem, tiram o fundo, e depois vocês jogam em cima do cenário que vocês querem. Tá? Então, basicamente, a diferença de imagem... É por isso que existem esses dois formatos, que é o PNG e o JPEG. O JPEG são imagens mais leves, elas têm menos kbytes, menos megabytes, porque elas conservam o fundo, tá? Imagens em PNG elas costumam ser um pouco mais pesadas porque elas têm uma qualidade maior. Você salva, você força a máquina a ignorar o fundo da imagem e renderizar só o modelo que você selecionou. Então, para elas manterem essa qualidade, elas ficam um pouco mais pesadas. Mas a diferença entre os dois formatos é essa. Imagens em PNG, elas usualmente não têm o fundo. E imagens em JPEG, elas têm o fundo. Então, todas as vezes que vocês quiserem achar uma imagem pronta que não tem um fundo, vocês vêm aqui no Google e pesquisam por alguma coisa PNG, entendeu? Sei lá, cachorro PNG. Eu quero uma imagem sem fundo, entendeu? Aí vocês vêm aqui no Google e colocam PNG no final.
que são as imagens que não tem fundo, tá bom? Toda vez que alguém te pedir um trabalho, ah, eu tenho uma imagem, isso vários sites de freelancer, onde a gente pega trabalho, eles fazem, tem muito cliente que faz isso. Eu tenho uma imagem, uma fotografia que eu quero tirar o fundo. Aí você já sabe, você olha para aquele trabalho e você já sabe que você vai ter que salvar aquela imagem em PNG. Você muitas vezes vai pegar uma imagem em JPEG, que é uma imagem com fundo, e vai ter que converter ela para PNG, tá bom? Basicamente é isso, tá bom? Então agora vocês sabem também a diferença entre JPEG e PNG, tá bom? Então a gente pode passar este conceito aqui também, tá certo? Beleza, agora a gente vai passar para a parte de trabalhar com interface mesmo, tá? Agora eu vou explicar o que são camadas no Photoshop e agora a gente vai realmente mexer na interface. Até o momento a gente foi só com conceitos. Esses três conceitos aqui, esses dois conceitos, né? Vocês têm que saber daqui para frente, isso daqui tem que estar no DNA de vocês, tá bom? Eu sei que tem muita coisa das ferramentas que com o tempo a gente esquece, a gente vai ter que rever para poder reaprender. Principalmente, eu mesmo não mexo com todas essas ferramentas, tá? Então tem várias delas que eu acabo esquecendo e eu tenho que repassar para poder aprender. Eu já dei uma repassada em algumas delas para poder ensiná-las aqui para vocês. Mas eu mesmo mexo de todas essas ferramentas aqui, eu mexo como 5, 6 no máximo, que eu mexo direto, tá? As outras eu praticamente não mexo. Agora, esses dois conceitos aqui, vocês vão ter que ter internalizados sempre, tá? Agora, um último detalhe muito importante, muito importante. Toda imagem que vocês forem imprimir, vocês não conseguem salvar uma imagem para imprimir em PNG. Eu vou explicar por quê. Lembra que eu expliquei, que eu falei aqui RGB e CMYK, e aqui PNG e JPG, certo? Imagens em PNG, você só consegue salvar em RGB. Entendeu? Então, se você estiver mexendo numa imagem que você vai imprimir, você está mexendo numa imagem aqui no Photoshop e você vai imprimir, você está usando o padrão CMYK. Na hora que você for salvar essa imagem, você vai conseguir salvar só em JPEG, tá? O Photoshop não vai te dar a opção de salvar em PNG. Então não adianta ficar procurando aqui, cadê o PNG? Eu tirei o fundo, cadê o PNG? Não vai adiantar. Imagens em CMYK, vocês só vão conseguir salvar em JPEG. Tá? Então, imagens em PNG, por isso que imagens que você vai imprimir, você geralmente trabalha com imagens em JPEG. Tá? Se você quiser imprimir uma imagem que não tenha fundo, uma imagem em PNG, pô, mas eu tenho uma imagem em PNG, uma imagem sem fundo, eu preciso imprimir essa imagem. Ok, você vai ter que converter em RGB primeiro para poder conseguir salvar em PNG. Aí você vai pegar essa imagem que você salvou em PNG e vai converter para CMYK. Entendeu? Então você está mexendo em CMYK aqui e você precisa imprimir uma imagem sem fundo. O que você vai fazer? Você vai converter essa imagem para RGB, vai salvar ela em PNG, beleza? Aí você vai pegar essa imagem que você já salvou, sem fundo, e vai converter ela para CMYK, tá certo? Você não vai mandar imprimir antes de converter para RGB. Você não vai mandar imprimir o trabalho que você salvou em JPG. Tá? Você vai ter que fazer essa inversão para você poder conseguir imprimir imagem sem fundo. Então você termina de trabalhar nela no padrão CMYK, converte, aí salva o trabalho, salva a imagem em JPEG. Salva a imagem em JPEG. Tá? Aí você converte a imagem já salva para RGB, tira o fundo, converte para CMYK e imprime. Tá bom? Esse é o jeito de você conseguir imprimir com segurança, sem variação de cores, imagens em PNG, sem fundo, tá bom? Mas a sorte nossa é que quase nunca isso é necessário, tá? Geralmente imagens sem fundo são imagens que vão ficar só no ambiente digital mesmo, tá? Então não tem muito esse problema não. Mas se aparecer um caso assim, vocês precisarem imprimir uma imagem sem fundo, beleza, o procedimento é esse, tá certo? Ok, então dito isso, isso é uma coisa importante, ainda bem que eu lembrei, isso era um detalhe muito importante de explicar, tá bom? Então agora vamos passar realmente para a parte técnica da coisa, vamos começar a mexer na interface do programa, tá bom? Então vamos ver aqui camadas, tá? Camadas são a essência do Photoshop, o Photoshop ele trabalha com camadas, tá? Deixa eu ver com quantos minutos está esse vídeo aqui, para ele não ficar muito grande. Vou mostrar o painel principal. Tá, ele já está com 24 minutos, tá? Então eu vou deixar essa aqui vai ser a aula 1. Só conceitos, tá bom? Agora a gente vai começar a mexer na interface, eu vou pausar esse vídeo e começar outro, onde eu vou mostrar essas duas coisas aqui. Que a gente vai começar a realmente mexer na parte, colocar a mão na massa, tá bom? Então é isso aí e até já.